Olá, queridos! Que a graça e a paz de Jesus esteja com todos nós. Para hoje, nós temos uma reflexão a respeito de um homem que, como muitos de nós, estava provavelmente em busca de um milagre de Deus. Quem de nós, em algum momento de sua vida, não esperou de Deus ou não pediu a Deus um milagre? Ou talvez até esteja exatamente nesse momento precisando de um milagre, em busca de um milagre. Então, vamos ver em João, no capítulo 5 e nos versículos de 1 a 9, a história desse homem que muito provavelmente também estava em busca de um milagre. Então, João, no capítulo 5, nos diz assim: Depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há próximo à Porta das Ovelhas um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Nesta passagem, a situação é que Jesus ele estava indo da Galileia para Jerusalém, para uma das festas dos judeus. Nós temos sempre que nos lembrar que Jesus era judeu e, portanto, ele seguia a lei de Moisés. A lei de Moisés dizia que 3 vezes ao ano os judeus tinham que ir a Jerusalém para participar de 3 grandes festas. Eram as festas de Páscoa, do Pentecostes e a festa dos tabernáculos. A palavra de Deus ela não nos fala aqui qual era a festa que estava ocorrendo nessa ocasião. Mas o fato é que Jesus estava mais uma vez em Jerusalém para participar dessa festa. Em Jerusalém, no templo que foi construído pelo rei Salomão, havia uma construção lateral, um tanque que se chamava Betesda. Betesda significa Casa da Misericórdia. Então, o templo ele havia sido construído ao redor do topo do Monte Moriá, onde Abraão levou seu filho Isaque para o sacrifício. E o tanque de Betesda, então, ficava próximo à parede norte do templo, perto de uma das portas de Jerusalém, que se chamava a Porta das Ovelhas, porque era por essa porta que as ovelhas entravam em Jerusalém para serem sacrificadas no templo. Esse tanque de Betesda, ele nada mais era do que 2 reservatórios de água com uma parede no meio. Dessa forma, esses 2 retângulos, esses 2 reservatórios retangulares com a parede no meio, ele tinha 5 alpendres. Um alpendre nada mais é do que uma beirada de telhado. Uma beirada de telhado que cobre uma entrada. Então ali havia 5 beiradas de telhado que cobriam 5 entradas.
E é interessante até porque se vocês viajarem hoje para Israel, vocês podem inclusive contemplar as ruínas desse tanque de Betesda, desses 2 reservatórios que comprovam que era exatamente essa a constituição. 5 paredes externas, paredes externas, 4 e uma interna, dividindo o grande tanque em duas partes. Lá nos tempos de Jesus, esse reservatório, esse tanque, ele era usado para a purificação dos judeus antes de entrarem no templo. Por isso, esses reservatórios, esse tanque ficava bem ao lado do templo. O que acontecia é que os judeus, eles enfrentavam longas caminhadas até chegar em Jerusalém. E chegavam em Jerusalém cobertos de poeira e sujeira que eles tinham recolhido no caminho, que tinham ganho no caminho. Então eles precisavam se higienizar antes de entrar no templo, para não contaminar o local e inclusive os sacerdotes que ali estavam a serviço de Deus. A questão é que o tanque de Betesda, ele acabou perdendo essa função inicial de purificação e de limpeza das pessoas que entravam no templo. Ele acabou se transformando num local onde ficavam muitas pessoas que sofriam de variadas doenças. Porque existia um dito popular que falava que de tempos em tempos um anjo descia, agitava as águas e quem entrasse primeiro ficaria curado. Isso, muito provavelmente, queridos, era uma crença da época, porque em várias versões da Bíblia, o verso 4 dessa passagem, essa passagem de João 5, 1, 9, o verso 4 diz assim: porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Mas em algumas versões bíblicas, esse verso 4, ele aparece entre colchetes, que indica que nos manuscritos bíblicos mais antigos, essa passagem não existe. Os estudiosos, eles acreditam que o versículo 4, ele foi adicionado por algum copista para explicar melhor o motivo do ajuntamento de doentes naqueles reservatórios. Nós podemos deduzir, então, que o fato de um anjo descer e agitar as águas para que o primeiro que mergulhasse ficasse curado, devia ser uma crendice popular da época, porque nós sabemos que essa maneira de trabalhar não combina com a maneira do nosso Deus trabalhar. Nosso Deus não age assim, ele não premia os mais privilegiados. E Deus certamente não brinca com as dores humanas e nem faria dessas dores uma gincana. De qualquer forma, o fato é que, por acreditar no anjo que movia as águas e na possível cura, muitos doentes se ajuntavam ali na época das festas. Um deles era um homem que estava enfermo havia 38 anos e não conseguia andar. Ele não estava doente devido a causas naturais, mas a doença se havia manifestado como consequência de uma situação de pecado. Então, ele se encontrava ali, à beira do tanque, quando Jesus entra naquele local. Um local que era evitado pela maioria das outras pessoas saudáveis, justamente por medo de uma possível contaminação, mas que não foi evitado por Jesus. Ele entra e dirige-se diretamente àquele homem. Jesus, com certeza, sabia do sofrimento daquele homem e da sua história. Mas ainda assim, quando se aproxima dele, ele faz uma pergunta que num primeiro momento pode até nos parecer ilógica. Ele fala assim com o homem: queres ficar são? Essa pergunta está, na verdade, longe de ser ilógica, porque Jesus sabia que a chance daquele homem obter a cura através daquele ritual era nula.
Como um homem que não andava conseguiria ser o primeiro a entrar num tanque onde muitas outras pessoas que andavam com certeza entrariam primeiro? Mesmo que fosse verdade a questão do anjo movimentar as águas e a questão da cura, com certeza aquele homem jamais conseguiria entrar primeiro. Mas então, por que ele continuava lá? Será que ele queria apenas ficar assistindo o que ocorria e ficava esperando por alguém que na verdade nunca viria para pô-lo na água? Então por isso Jesus lhe faz a pergunta. E o homem então responde: Senhor, eu não tenho nenhum homem que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Essa resposta, queridos, não foi com certeza a que poderíamos esperar. Creio que assim como eu, vocês também achavam que esse homem diria: sim, Senhor, quero ser curado. No entanto, não é isso que ele diz. Na verdade, a sua primeira atitude foi reclamar que estava abandonado e que as outras pessoas só pensavam em si mesmas e não em ajudá-lo. Ele não pensou em fazer perguntas do tipo: mas quem é o Senhor? Por que veio conversar comigo? O Senhor pode me curar? Não, ele não fez nenhuma dessas perguntas. E também não respondeu prontamente com um sim para Jesus. Porque o seu foco, infelizmente, não era em Jesus, que estava ao lado dele, mas no tanque, nas águas e nas outras pessoas. O foco desse homem estava no lugar, nas coisas e nas atitudes dos outros. Com tudo isso, queridos, eu não posso deixar de pensar que é exatamente assim que a humanidade se comporta. A humanidade está enferma espiritualmente, acreditando em misticismos e superstições. Muitos vão a determinados lugares que prometem grandes coisas, que dizem operar milagres através deste ou daquele objeto, ou através de um ritual, e se esquecem que os milagres verdadeiros, eles só podem vir de Deus. Esse homem enfermo da passagem não estava prestando atenção na única pessoa que podia realmente ajudá-lo e que, na verdade, estava tão próxima dele. Mas ele se concentrava na queixa, no ressentimento e na desculpa. Ele realmente representa a humanidade, porque a humanidade sofre com dores causadas por suas próprias más escolhas. E lamenta, murmura, reclama da miséria, do egoísmo dos outros, enquanto que diante dela está aquele que pode salvá-la de tudo isso e para quem ela não dá a mínima atenção. A humanidade que passa a existência à beira de um tanque de falsas esperanças e que não vê que a única resposta para suas angústias está apenas esperando um sim, Jesus, eu quero ser curada. Mas então, apesar da queixa, Jesus libera a sua palavra de cura para aquele homem e diz: levanta-te. E junto com a palavra de Jesus veio o poder para fazer o que havia sido mandado. Aquele homem consegue então se levantar. Só Deus tem esse poder. O homem, ele se viu curado imediatamente. Os músculos atrofiados, a dificuldade em aceitar uma cura, em achar que iria ser curado, tudo isso Jesus afastou na hora em que liberou a sua palavra sobre ele. Houve uma cura interior e depois uma cura exterior. E o homem levantou-se imediatamente. Um milagre, e com certeza um milagre que só Deus poderia ter feito. E então, depois que o homem se levanta, Jesus diz: toma o teu leito. Ele não iria mais precisar de alguém que o ajudasse a carregar o leito. E não iria mais se arrastar. Ele iria andar. Mas ele tinha que carregar o seu leito. O leito aqui
simboliza a história de vida daquele homem. Ele não poderia continuar sua vida sem levar as suas experiências consigo e sem servir de testemunho do que Jesus havia operado nele. Aquele homem, então, ele pega o leito e sai andando, curado, mas sem nem dizer um obrigado ou procurar saber quem o havia abençoado. E é assim mesmo que acontece, não é, queridos? As pessoas só querem um milagre, mas não agradecem e nem querem relacionamento com o Deus do milagre. Albert Einstein dizia que podemos viver sem crer em milagres, ou crendo que tudo é um milagre. Nós somos o maior milagre de Deus. Nossos corpos têm milhares de milhões de células e não controlamos uma sequer. Somos os únicos seres do planeta que podemos criar e modificar o ambiente em que vivemos. Nós somos um milagre ambulante. Se observarmos bem, cada animal, cada flor, cada onda do mar, cada nuvem, enfim, cada criação do nosso mundo é um mundo em si mesma, é um milagre. Tenho que concordar com Einstein e escolho a letra B da sua proposta. Tudo é um milagre nesse nosso mundo e nessa nossa vida. Mas se ainda assim nós precisarmos de um milagre, deixemos então de focar as circunstâncias externas. Dirijamos o nosso olhar para Jesus e respondamos: sim, Senhor, nós queremos a Tua presença e o Teu agir em nossas vidas, pois só Tu és santo e poderoso para nos prover de tudo o que necessitamos. Entreguemos a Jesus todas as nossas expectativas, porque Ele é bom. E os seus pensamentos para os que o buscam de todo o coração são sempre de paz e para o bem. Eu espero, queridos, que essa palavra tenha abençoado vocês, tenha orientado vocês na busca de um milagre. Que vocês possam ver a vida, ver o mundo, ver o próprio corpo e ver as situações que vivemos, tudo isso e cada um desses como um milagre de Deus a cada dia para nós, cada novo amanhecer, cada abrir de olhos, cada anoitecer, cada noite de sono, é um milagre em nossas vidas. E se ainda precisarmos mesmo de algo sobrenatural de Deus, nós vamos encontrar, se nós buscarmos de todo o coração, na sua palavra e na fé, no agir do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, até a próxima e que a graça e a paz de Jesus esteja com todos nós.